Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h11, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. E nós estamos recebendo para a nossa entrevista de número 566 a Janaína Pérez de Assis Pacheco. A Janaína é mãe atípica. Janaína, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, obrigada, também estou muito feliz. A gente tem abordado nos últimos programas as mães atípicas, né? E eu acho que o papel da imprensa também é divulgar. E como é ser uma mãe atípica no seu caso, Janaína? Nossa, ser mãe, essa pergunta é bem já impactante, né? Porque ser mãe atípica é um desafio. Tá. É um desafio diário. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tá reclamando, tal. Mas não é, porque é um desafio. Entendi. Primeiro, a acessibilidade, né? A gente não encontra no Brasil, é bem complicado, difícil. E tem o capacitismo, o preconceito, ele é uma criança de 6 anos. Então agora mesmo, faz uns 3 dias, a gente vai para São Paulo fazer um intensivo de fisioterapia nele. E aí eu vou fazer de manhã e aí à tarde ele vai estar de férias, né? Eu quero levar ele brincar, fazer alguma oficina de férias. Aí eu entrei em contato com a oficina, ela falou assim, a gente nem pesquisou nada. Se a gente não está preparado para receber crianças com necessidades especiais. Que coisa, isso em São Paulo? Em São Paulo. Entendi. E aí assim, foi um choque, porque eu não estava procurando um time de futebol, basquete. Ele ia ficar sentado montando Lego. Entendi. Então era coisa assim que dava para ele fazer, adaptar. Então isso falta, assim, porque às vezes pode ser que até que não tem acessibilidade, mas a pessoa precisa dar um jeito, né? Se quer te receber, fala, não, boa vontade. Isso, é boa vontade que eu falo. Eu já fui em vários hotéis que não tinha rampa, tal, mas a gente dá um jeito. Não, eu pego, eu te ajudo. Você precisa ajudar com o carrinho? Você precisa com ajuda com o andador? Eu acho que falta essa proatividade, assim, a pessoa se assusta, talvez, não conhece e se nega, sabe? Entendi, e aí é triste, né? E você, Janaína, você tem um podcast. Sim. Você divulga, inclusive, o seu dia a dia nas redes sociais, né? Eu gostaria que você, para quem não conhece a sua história ainda, que você pudesse fazer um resumo do que aconteceu, né? E de como você, o seu marido, a sua família lidam com isso também. Tá. Bom, eu comecei a tentar engravidar muito cedo, né, com 26 anos, e aí teve toda essa parte, assim, de tratamento também, muito nova. Eu comecei a fazer FIV, né, que todo mundo fala, nossa, FIV com 26 anos. Fiz, com 26 anos o médico falou pra mim que eu tinha uma idade ginecológica de 40 anos. Então, por conta dos óvulos, essas coisas, e sempre, meu sonho foi sempre ser mãe, assim, nasci pra ser mãe. E aí fui nessa parte aí comecei a ser uma tentante. Fiz 9 fertilizações in vitro, consegui engravidar de gêmeos. E aí, com 26 semanas, a bolsa da minha filha rompeu, assim, inexplicavelmente. E aí eu entrei em trabalho de parto. E aí foi isso, aí começou a jornada da UTI. Aí minha filha ficou 35 dias na UTI e faleceu. E o Gabriel ficou 77 dias. Isso tudo em São Paulo. Entendi. Né? Porque eu nasci lá, sou de lá, eles nasceram lá. E aí a gente veio pra Botucatu ele saiu em agosto, a gente veio pra Botucatu em setembro. E aí começou aquela loucura, assim, de fisioterapia, com 4 meses de idade. Aí meu mundo foi do luto, a maternidade atípica, foi assim uma bola de neve, assim, sem tempo de digerir nada, sabe? E eu não tive, assim, essa parte de luto, sei lá, depois o pós-parto, esse puerpério, essas coisas, assim, não tive tempo de passar por nada disso. E aí numa terapia, que é muito importante, façam terapia. Eu nunca fiz terapia na vida também, aí comecei a fazer. É importante que todos façam. Nossa, muito, muito, muito. E aí, depois de 1 ano de terapia, a minha terapeuta falou assim, Jana, o que você acha de abrir um Instagram pra contar a história do Gabriel? Porque assim, era difícil pra mim aceitar também, né? Entendi. Então, quando perguntavam pra mim assim, o que ele tem? Eu falava assim, é normal da prematuridade, ele tá atrasado. Eu não verbalizava o diagnóstico dele, assim, acho que eu não queria falar em voz alta nem pra minha família, assim, pra ninguém. E aí, só na terapia, daí ela falou assim, vamos escrever um livro sobre isso, um livro infantil, tanto é que ela é colaboradora do livro do Gabriel, né? Entendi. Aí eu falei, será? Mas eu sou farmacêutica. E aí eu falei assim, não... Então aí minha profissão é farmacêutica, de repente fui me mudando, virei realmente mãe atípica, fui escritora de livro,
palestrei, tô palestrando, fiz um podcast em São Paulo, que chama Vozes da Inclusão, que aí a gente recebe fisioterapeutas, médicos, famílias atípicas, pessoas mesmo com deficiência, para dar voz, né, para essas pessoas. E falta muita informação. Muita. Então, assim, as famílias atípicas, tem muitas famílias atípicas muito humildes, que não têm recursos financeiros. Então, a gente tá ali dando informação para elas, sabe? Tudo é muito caro para as nossas crianças, muito caro. Não tenho dúvida. Semana passada a gente recebeu aqui a doutora Ana Paula Ferraldo. Sim. É psicóloga pediatra infantil, né? Psicóloga e falando a respeito de famílias atípicas e mães atípicas e as dificuldades das pessoas que não têm o recurso, exato, né? E tem que enfrentar o preconceito, né? A aceitação, o desconhecimento principalmente, né? Sim. Então você tendo um podcast, você tendo um Instagram, você divulgando o seu dia a dia, é um estímulo para outras pessoas que também vivenciam essa realidade todos os dias, né? Eu coloco as terapias do Gabriel, o dia a dia dele, o tênis que ele usa, as pessoas perguntam, a órtese, ondadora, tudo muito assim, uma troca muito grande, mas infelizmente é isso, tem muita mãe que não tem recurso e mais de 70% das mães são abandonadas pelos pais depois que elas têm uma criança. É uma triste realidade. Tanto, eu não queria acreditar, e quando eu contei para outras pessoas, a doutora também trouxe esse número que chega até 80 em algumas regiões. E quem abandona é o pai, né? Eu senti triste, né? Uma covardia, né? Uma fazer covardia. uma coisa dessa, né? E aí essa mãe, por exemplo, eu sou farmacêutica, né? Meu marido é engenheiro químico, a gente tem uma empresa em Botucatu. E assim, eu, graças a Deus, tive condição dele falar, não, eu tô aqui, eu tô trabalhando, né? Eu vou continuar provendo, né? Prevendo. E você vai aí pra frente pra cuidar do Gabriel. Tem diferença também. Eu conheço um pai aqui, que é dono de uma grande consultora na cidade. Ele vive pro filho, tá? O filho tem uma certa limitação e eu vejo a dedicação dele. Às vezes a gente marca encontros e ele sempre preocupado, né? Em levar, ele quer incluir em tudo que ele vai. Olha, se vai lá pra Avaré, se vai pra tem que levar o filho e ele tem que acomodar. E ele todo o tempo pensando, eu acho muito bonito aquilo. É lindo. Aquela entrega também, dele, meu marido é bem presente, ele tem um pai não também, não vamos generalizar. Sim, né? Mas é isso que é difícil, porque como a maioria, tipo, mais de 70% abandona, essas mães que geralmente precisam parar de trabalhar para poder levar, porque a mãe atípica vira uma mãe da sala de espera, a gente fala. Porque vive esperando a criança nas terapias. Então leva na fisioterapia 2 horas por dia, mais ou menos. O que você faz em 2 horas por dia? Você tem que levar, você tem que buscar, você precisa ir no mercado, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, você precisa lavar, passar, cozinhar. Então é muito difícil. Então essa mãe fica sozinha. E os amigos fazem isso, né? Somem. Então aí a gente já fez um filtro já na UTI, que você vê quem tá do seu lado, quem não tá. Porque as pessoas dizem, vamos convidar a Janaína Alexandre. Não. Nossa, lá não vai dar, porque lá tem terra e o Gabriel não vai conseguir. Tipo, já não vai conseguir, assim, deixa eu falar se eu posso ir ou se eu não posso. Já estão fazendo por conta uma restrição, né? Isso, então aí as pessoas já se afastam por conta da limitação dele, mas a gente não deixa de ir, é isso que o Panhosa falou, tipo, a gente vai, a gente foi até na cachoeira com ele. Então, assim, enquanto a gente puder carregar ele no colo e quando não puder mais também no ombro e vai indo e tem ajuda e família, a gente vai. A história do livro aí, Janaína, como é que surgiu? Junto com a sua terapeuta e tal, surgiu a ideia do livro. E esse livro, para as mães também, para as famílias atípicas também, o acesso a esse livro é muito fácil? Muito fácil. O livro, ele eu que escrevi o livro, né? A história dele. Eu lancei o ano passado, quando ele fez 5 anos, e foi no dia do aniversário dele, inclusive. E ele é pela Literary Books. Então, assim, se você quiser estar na Amazon, se a pessoa quiser comprar pelo site da Literary, pode, pela Amazon pode. E também no meu Instagram, eu mando pelo correio. E aí, quando compra comigo, eu consigo mandar autografado. Daí eu trouxe até aqui, tem a mãozinha do Gabriel. Eu coloco a mão dele, faço a dedicatória. Se você quiser mostrar nessa câmera aqui, inclusive,
O pessoal pode acompanhar, inclusive, o Gabriel Menino Sorriso. Isso. Né? E a história dele, o Fusca do pai, o andador, ele já trocou de andador, né? O andador dele agora é azul. Uhum. E aí tem todas as crianças que estão no livro são crianças reais, amigos reais. Uhum. Tem foto da minha família no final do livro. Tem um desenho para as crianças colorirem, para pintar. Entendi. E a ideia do livro é mostrar as diferenças, né? E não é só para as famílias atípicas. Principalmente, eu acredito que é para as famílias típicas. Para as mães lerem, para mostrar para os filhos que tem pessoas diferentes deles, né? Entendi. Então, aqui atrás no livro tem até que fala que o Gabriel gosta e que o Gabriel não gosta. Por exemplo, eu sou diferente porque eu gosto de banana e você gosta de maçã. E aí as crianças podem desenhar ou escrever também o que ela gosta, o que ela não gosta. Somos diferentes na cor de pele, nos gostos, em tudo. É muito legal. E eu acho importante porque, assim, né, dentro da família, né, saber que, de repente, na escola vai ter um coleguinha, né, a convivência, a importância de se encarar isso com naturalidade. Né? Essa é a palavra. Naturalizar as diferenças. Claro, porque que é fundamental. A criança não tem preconceito. Não tenha dúvida. A criança não tem maldade. A maldade está na cabeça dos pais, dos adultos, entendeu? Porque a gente já saiu várias vezes, por exemplo, uma criança falou assim: mãe, assim, do meu lado, o que ele tem na perna? Ele quebrou a perna? E aí, na nossa frente, eu escutando. E a mãe puxando, não fala. Então, isso gera o tabu, o preconceito, né? Porque o Gabriel recebe aquilo e fala: poxa, eu uso uma órtese. Eu sei responder por mim, né? A gente sabe, ele ensina, ele sabe por quê. Tem criança que tem paralisia cerebral que não fala. Mas aí você pergunta pra mãe, o que ele tem, o que ele precisa. A mãe, eu tenho certeza que ela não se nega a responder. O que é ruim é esse afastamento, sabe? Isso é chato. Desnecessário por desconhecimento. Medo, parece que vai pegar uma doença contagiosa. Pegava, nossa, pode acontecer, medo que aconteça com ele, medo o quê? Então, da verdade, dessa realidade, desse amor que eles têm, porque todas essas crianças, elas têm uma pureza, uma coisa assim, elas estão muito mais próximas de Deus do que nós, certamente a ligação deles, porque eles realmente não têm maldade nenhuma no coração, né? Por isso o livro é Gabriel Menino Sorriso, porque ele é assim, puro sorriso, ele só sorri, ele é impressionante. Eu olho pra ele e falo, meu Deus, assim, eu não aguento fazer metade das coisas que ele faz. A rotina dele é mais pesada que a minha. Reclamando de coisas tão inúteis, tão sem sentido. E eles estão ali para mostrar, olha, é o seguinte, dá um pouquinho mais importância para a vida e menos importância para as coisas, né? Isso. É uma coisa simples, mas no dia a dia, por exemplo, o Gabriel tava pintando, ele falou assim: mamãe, pega o lápis cor da pele pra mim. Eu falei: que pele? Então, assim, a coisa tá intrínseca já na gente, que o cor da pele é o bege, né? Aí eu falei: qual pele, filha? Sua ou a da sua amiguinha da escola, né? Que é negra. Aí ele: tá, não, eu quero o marrom mesmo. Entendeu? Então, assim, essas coisas, pequenas coisas, é do dia a dia. E é naturalizar isso. As escolas estão preparadas para tudo isso, Janaína? Porque a gente comenta, de repente, numa escola pública, né, que deveria ter um monitor, né, acompanhando as crianças atípicas, né? Mas isso não acontece, infelizmente, com raras exceções. Com raras exceções. E como é que é enfrentar uma escola, também o desconhecimento das mães que passam isso para os filhos, que são os coleguinhas? Como é que é tudo isso? É triste também, é uma luta. Graças a Deus, sim, o Gabriel tem 6 anos, ele estuda numa escola aqui de Botucatu maravilhosa e super inclusiva, só que esse é o último ano dele, né? Então aí o ano que vem ele vai para uma outra escola. Mas eu escuto relatos terríveis, assim, de escola em São Paulo. Aqui em Botucatu eu ainda, graças a Deus, não ouvi nada assim a respeito de exclusão. Mas acontece, e acontece não só dos alunos, acontece das mães das crianças. Teve um episódio assim, de exclusão numa escola aqui de Botucatu, com uma menina de síndrome de Down, que a mãe queria que a menina de síndrome de Down saísse da escola, que estava atrapalhando o rendimento escolar da filha dela. A escola, graças a Deus, teve uma postura assim, fica à vontade se você quiser tirar sua filha da escola, porque ela vai continuar. Porque assim, essas crianças não atrapalham, porque elas têm, a escola tem uma obrigação de fornecer uma atendente terapêutica, que chama, né? Ou uma monitora, um acompanhante para acompanhar aquela criança em sala de aula.
cada uma tem uma necessidade especial, né? O Gabriel, no caso, ele não precisaria de material adaptado, ele precisaria de uma acompanhante para ajudar ele a ir ao banheiro, ir no pátio da escola, para movimentação, né? Às vezes para escrever alguma coisa. E tem criança que precisaria de um material adaptado, que ela não é um pouco mais atrasada, digamos, nas atividades escolares. Então a professora está lá ensinando e ela precisa de um apoio. Então esse apoio não atrapalha as outras crianças, porque as outras crianças estão tendo a prova normal, a aula normal, e essa outra criança que vai ter um material diferente, sabe? Entendi. E eu tenho um projeto de inclusão nas escolas que eu faço contação de história do livro do Gabriel. Que legal. Então eu vou com o Gabriel, dependendo da agenda dele, porque tem criança que nunca viu uma criança com deficiência, né? Que também não tem acesso. Então eu levo ele. Qual que é o grau de deficiência dele? Ele tem paralisia cerebral grau 3. Ele usa andador. Defina isso para um leigo como eu. Então, a paralisia cerebral afeta nível movimentos. 3, porque você fala, a gente sabe que tá, mas nível 1, nível 2, nível 3. 1 e 2, assim, às vezes você olha, você nem percebe que tem. Ele tem muita dificuldade. A paralisia cerebral é dificultando. A pior parte dela é os movimentos. Então pode ser só inferiores, pode ser inferior e superior. Então o Gabriel, ele tem movimentação na mão, mas nas pernas ele tem dificuldade de andar. Então assim, ele não anda sem apoio, ele anda com andador. E agora assim, ele tá com 6 anos, tá grande. Se a gente vai para um lugar grande, longas distâncias, ele precisa de cadeira de roda. Ele ainda não tem. Ele tem um carrinho, mas é uma coisa necessária para ele. E aí, grau 1, a pessoa anda tranquilamente, mas pode ser que tenha algumas dificuldades. Algumas crianças têm outras sequelas na fala. Ele fala bem. Fala bem. Atrasou muito, foi falar com quase 3 anos de idade. Mas fala super bem. É assim, fluente, assim, né? Eu falo que com 6 anos, fala palavras até diferentes, assim. Mas não afetou o cognitivo. Tem criança que afeta, tem déficit intelectual. Ele não tem déficit intelectual. Não tem. Que beleza. Pode ter várias sequelas. A UTI, a prematuridade, causa isso, né? Então, tem crianças com paralisia cerebral, autistas. E aí são várias comorbidades que vão somando. Então, por exemplo, pode ter uma criança com alguma síndrome, paralisia cerebral, autismo. Então, assim, vai tendo várias deficiências, sabe? Vários diagnósticos. Somatizando tudo. Exato. Agora, Janaína, através desse seu podcast, da divulgação do seu dia a dia, como é que tem sido a interação de outras mães e de outras pessoas que sabem que uma situação como essa existe, que você tem que enfrentar, que tem que ter muito amor, né? Mas as pessoas precisam do conhecimento e também de apoio, né? Sim. A gente tenta levar isso, acolhimento, apoio, a gente responde, a gente tem um grupo no WhatsApp com as mães atípicas que a gente responde tudo. A gente tem parcerias com médicos, assim, parcerias mesmo, assim, praticamente a gente dá consulta, médicos, assim, super qualificados, né, em São Paulo, ortopedista, neurologista, que vão no podcast e a gente tem um quadro semanal que é Pergunte para o Especialista. Entendi. Então, dúvidas que surgem sobre a órtese, sobre remédios, convulsão, alguma coisa assim, esses médicos ajudam a gente, então eles respondem para essas mães que não têm acesso a ter uma consulta, por exemplo. Entendi. Que mora em outro estado, e aí para marcar, e é cara a consulta. E aí a gente dá esse apoio, assim, levando mesmo bastante informação, é bem legal. E acontecem muitas dúvidas, muitos questionamentos através do seu podcast? Nossa, muitas dúvidas. Mães que, assim, que sofrem muito por falta de informação. Por exemplo, doação de órtese. A órtese que eu falo, que é essa botinha que meu filho usa para andar melhor, para pôr o pé no chão e tal. É um aparelho de correção, como se fosse um aparelho dentário. Cada um tem o seu, né? Então, assim, eu não posso emprestar meu aparelho para ele, não posso emprestar o aparelho para você. E as mães… Mencionado por cada pessoa, peso, exato, tamanho, moldado, né? Faz um molde no pé. As mães, por tanta, assim, por falta de informação, por não ter acesso, por ser um produto caro, elas pegam doação. Só que é diferente você doar um tênis, né? Então, doar tênis, eu dou vários tênis do Gabriel, mas a órtese eu não posso doar. Já aconteceu de criança chegar no médico com o pé todo torto, deformado. Porque usou órtese de outra criança, porque acha que
tamanho deu certo, vou usar o dele. E não é assim. Não é assim. Então, e aí pode piorar, né, o seu filho. Então, isso é falta de informação. Eu vi no seu Instagram também, a gente dá sempre uma pesquisada, né? Que o seu marido fazendo algumas adaptações também. Sim, lá em colocando casa. literalmente a mão na massa e na roda também, né? A roda do andador. A gente comprou um andador agora. E aí, isso, por exemplo, foi uma coisa assim, foi um sucesso na internet. A gente achou acho que é usinagem, fala, né? Um cara que faz usineiro. Ele faz uns disquinhos. E aí eu mandei assim pro Brasil inteiro, porque todo mundo queria mudar a roda do andador. Entendi. Porque o andador que vem, a roda é muito fraquinha. Nossa, só no shopping que roda. Pra ter mais resistência. Numa rua de São Paulo, uma rua de Botucatu, não anda, trava. Aí a gente comprou umas rodas saradas, off-road, assim. Aí o Alexandre foi pesquisar, aí a gente trocou o eixo lá, fez a usinagem. Aí todo mundo viu, falou, onde você comprou essa roda, onde você fez isso? E até você achar um usineiro, alguém que faça na cidade, porque eu mandei pro Pará, mandei pra Recife, mandei pra um monte de lugar. E aí a gente pediu pra esse cara daqui de Botucatu fazer. Nossa, ele é uma graça, um beijo pra ele. E ele fez vários disquinhos de roda e a gente mandou. Quer dizer, uma coisa teoricamente simples, que vai facilitar a vida de muita gente. Vai. Né? A gente fez, quando o Gabriel era menor, andador de PVC, de cano de PVC. A gente deixou, a nossa casa virou um centro de fisioterapia, né, de reabilitação. Então tem esteira na minha casa, cano, a gente colocou elevador, a gente colocou uns corrimões também para ele na escada, para ele subir e descer, para ele treinar, para também não ficar tão preguiçoso, né? Porque se depender dele, ele quer subir de elevador e descer toda hora. Entendi. Mas a gente tem que se adaptar. O banheiro dele é adaptado, a gente já colocou no vaso, assim, na lateral para ele se segurar, para ele ficar em pé. A gente tá fazendo o quarto também dele, que a gente ainda não. Ele dorme com a gente. E aí o quarto para ele poder descer da cama, tudo estruturadinho, assim, né? Entendi. Mas ele tem uma brinquedoteca também ótima, que ele fica engatinhando no tatame dele. A troca de informações com outras mães atípicas também é fundamental. É muito grande. Experiência que vocês trocam, você falou. A gente falou aqui das rodinhas, do andador e tudo mais. Mas medicamento, reações, tudo isso. Então, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando hoje em dia, por exemplo, assim, fisicamente, tendo CLT, não dava conta, porque o meu Instagram já virou um trabalho. Entendi. Porque é o dia inteiro respondendo mensagem, além do Instagram, que eu respondo todo mundo, as pessoas falam assim, nossa, você tá me respondendo. E além de responder, a gente tem esse grupo no WhatsApp, que tem mais de 100 mães hoje no grupo. E aí, a maioria tem paralisia cerebral, mas tem outras síndromes, outras deficiências. E aí a gente responde, a gente manda. Eu faço muitas doações das coisas que não servem mais no Gabriel, mas assim, coisa que é possível, né? É o que eu falei, a órtese não é possível. E aí a gente tem essa troca, assim, que eu achei incrível. Assim, eu achei que não ia ter tanto. Porque hoje em dia a internet é meio bobagem, né? As pessoas querem dar risada e viraliza memes. Mas agora é uma coisa assim, séria, uma coisa importante, é mais difícil, né? Por exemplo, podcast sobre inclusão, é mais difícil você alavancar do que você falar sobre maquiagem. Entendi. Né? Entendi. Um assunto bastante sério. Exato. Que muita gente tem essa situação em casa às vezes, né? E de repente com um podcast, com entrevistas como essa que nós estamos fazendo, no sentido de desmistificar e do sentido também de abrir o conhecimento das pessoas, né? Isso. Que as pessoas precisam o quê? Desabafarem, falarem. Grupos, inclusive, de mães também deve acontecer. Ser uma rede de apoio, né? Exato, exatamente isso, é uma rede de apoio, porque às vezes aquela mãe não tem com quem contar. Claro. Né? Não tem uma terapia pra fazer, não tem condição de fazer, então ela conta com quem? Comigo. E eu já falei assim, gente, eu não sou terapeuta, mas assim, eu posso ajudar na medida, porque a pessoa pergunta coisas assim, até assim, desde quantos anos ele andou, quantos anos ele falou, que remédio que ele já tomou, se ele já aplicou botox ou não, até coisas simples, assim, se o Gabriel é feliz, se o Gabriel sofre em usar a órtese, se ele é bonzinho, se ele aceita fazer a fisioterapia, coisas assim que a mãe deve estar passando com aquela criança
e quer ouvir como que é o meu dia a dia. Eles querem ver o Gabriel todo dia, assim. E ele tá numa fase que ele não quer ser filmado, gente, tá difícil. Mas eu falo pra ele, filho, você precisa dar o exemplo, né? Você precisa mostrar pras crianças. Eu também faço isso com ele, viu? Eu sigo muita gente com deficiência, com paralisia cerebral no Instagram e mostro pra ele. Olha esse menininho, filho, ele tá correndo de andador. Ele subiu no balanço de bumbum, ele foi andando, olha como ele quer balançar. Eu mostro tudo pra ele. Os vídeos, ele tem amigos já online. É importante, né? Ele perceber que ele não é o único. Não é o único, ele faz parte de uma comunidade. Isso. Né? Que ele é um grupo dele também. Sim, né? Claro que tem. E ele é muito querido. Nossa, assim, a escola dele é o máximo. Eu tô sofrendo que ano que vem vai mudar. Porque os amigos, você vê, os amigos ajudam, empurram o andador, e sobe em cima do andador. E cai uma coisa no chão e pega pra ele. Quer dizer, interage naturalmente com ele, né? Isso é muito bom, né? Muito. Agora, Janaína, pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui, e a maioria das pessoas que tem uma situação como essa em casa e necessitam da saúde pública, tá? Que, graças a Deus, não é a sua realidade. Sim. Você tem aonde se socorrer, mas a maioria das pessoas depende da saúde pública. Depende. Como é que é atualmente o trato da saúde pública com situações como essa? Por exemplo, fisioterapia é uma vez na semana. Tá. Coisa que a criança tem que fazer diária, né? Todos os dias, 2 horas por dia. Entendi. Então, é complicado, assim. Tem muita gente que é a base de liminar, né? Que chama advogado pra eliminar, um absurdo. Pra conseguir um direito que seria natural, coisa, né? que demora 3 meses, 4 meses, sabe? Por exemplo, para fazer uma cirurgia. É muito caro uma cirurgia e não é todo lugar que faz. Questão de medicamentos. Cirurgias específicas, questão de medicamento é a mesma coisa. Tem a farmácia de baixo custo, né? Só que é difícil conseguir. Então, assim, tudo é difícil. Então, tem a PAI, né? Que ajuda bastante, né? Que tem a parte em São Paulo tem a CD. Quantas crianças em Botucatu estão nessa situação? Você tem ideia? Eu não sei. Mas não deve ser um número muito pequeno, não, né? Não é. Quantas mães atípicas nós temos aqui? Não sei, é um dado que seria bom se levantar, mas eu acredito que seja muitas, viu? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui, mas... Eu não tenho essa informação, mas é isso, assim, a parte pública, ela é boa, mas é difícil acesso, você tem que provar muita coisa, né? Então você tem que ir aquele negócio de atestado de pobreza, de salário mínimo, e você fica numa fila muito grande. Então é difícil, assim. Situações, de repente, de uma mãe sem condições financeiras, que é abandonada pelo companheiro. Exato. Né? E tem que conviver com uma situação como essa. Como, de repente, ter que sair do emprego, literalmente sair do emprego, que é uma dedicação 24 horas, né, Janaína? Aqui tem a Unesp também, eu sei que tem fisioterapia para as crianças. Tem algumas terapias aqui em alguns lugares, a Unesp, a PAI, que dá para fazer, mas assim, eu não sei como que é o acesso. Deve ser um pouco mais complicado, assim, o que eu vejo em São Paulo, as mães reclamando bastante é do tempo de espera para conseguir uma vez na semana, por exemplo. Tomara que os nossos governantes, os nossos deputados, enfim, mudem, né, um pouco a visão sobre isso, para que as pessoas menos favorecidas financeiramente tenham acesso a tudo isso que é necessário. Como você falou, fisioterapia uma vez por semana, sendo que precisa ter até mais de uma vez por dia, às vezes. Não, eu sei que tem, tanto a minha sócia e amiga do podcast, ela é advogada. Então, assim, essa parte é boa, porque aí ela tem mais acesso a esses dados, então ela tira bastante dúvida com relação a isso. Tanto é que ontem, na quarta-feira, a gente fez uma live sobre isenção de impostos, de automóvel, IPVA, essas coisas, porque até isso, a gente tem direito a isso, e o ano que vem estão querendo fazer uma reforma aí e mudar, retroceder o que a gente já ganhou, retroceder esse direito. Então, assim, as pessoas ainda confundem muito de direito com privilégio. Então, assim, você vai na vaga para pessoas com deficiente, que é na porta do estabelecimento, as pessoas acham que, tipo, você vai parar na frente, você não vai pegar fila. Nossa, que privilégio. Isso não é um privilégio. É um direito. Né? É um direito adquirido. Só que aí agora você tem um direito adquirido e você vai retroceder isso. É um abuso, né? Um descaso com o pessoal.
Janaína, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite, contar aqui a sua história. Conte com a gente também sobre as novidades para as outras mães atípicas. Obrigada. Nós temos muitas aqui na cidade. A gente sabe disso baseado em outras entrevistas que fizemos, né? Para seguir o Instagram do Gabriel, né? Gabriel Menino Sorriso, que eu tô ali à disposição para conversar, para trocar ideia. Então vamos passar certinho o endereço no Instagram do Gabriel. Gabriel Menino Sorriso. Gabriel Menino Sorriso, as pessoas podem acompanhar. Isso. Janaína, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, adorei. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.